Berço das águas. Assim é conhecido o Cerrado, segundo maior bioma da América do Sul. Considerado a savana mais rica do planeta, esse bioma abriga cerca de 5% de toda a biodiversidade mundial. E não é só vida vegetal, animal, é vida humana também. As vidas do Cerrado, elas têm um valor menor quando a gente fala de, por exemplo, sacrifícios necessários para que se faça o desenvolvimento. E com a invasão colonial, o Cerrado passou a ser visto nesse sentido como terra vazia. Hoje a gente chama de fronteira agrícola, porque o pacote de destruição do capitalismo, as mudanças climáticas, ela começou lá em 1500. Quando a gente tem situações de eventos extremos climáticos, né, seja no campo ou nas cidades, as mulheres, e em especial as mulheres negras, elas sofrem a maior carga desses danos, né? Começa agora o primeiro episódio da série Mulheres do Cerrado, diálogos sobre clima e sistemas alimentares. Nova parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, com a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI, e a Articulação de Mulheres do Cerrado. Eu sou Bianca Pio e estou aqui com Luiz Brasilino. Salve, pessoal! Você já parou para pensar que a crise climática não atinge todo mundo da mesma forma? É isso mesmo. Embora seja um fenômeno que afeta o planeta inteiro, os impactos das mudanças climáticas são muito mais intensos para algumas pessoas do que para outras. O desmatamento no Cerrado brasileiro avançou fortemente em 2023 e superou pela primeira vez a devastação na Amazônia, tornando-se o bioma mais afetado do país. E quem mais sofre com isso? As mulheres, principalmente as mulheres negras. Estamos falando de mulheres que vivem no campo, nas florestas, próximas aos rios e nas cidades. Mulheres quilombolas, indígenas, camponesas, mulheres que fazem parte de povos e comunidades tradicionais. E também aquelas que moram nas periferias ou vivem em situação de pobreza. O que acontece é que a crise climática não cria novas desigualdades do zero. Na verdade, ela pega todas aquelas desigualdades que já existem há muito tempo e as torna ainda piores. Nesta série de 3 episódios, vamos discutir mudanças climáticas e sistemas alimentares a partir da experiência, vivência e do conhecimento de mulheres que vivem e ou atuam em defesa do Cerrado. Como o agronegócio, os conflitos por terra e a própria crise climática afetam suas vidas, essas mulheres são as protagonistas das histórias que vamos contar. No episódio de hoje, a gente fala sobre os impactos do agronegócio e das mudanças climáticas no Cerrado. Você também vai ouvir sobre as falsas soluções, que são medidas vendidas pelo mercado como resposta ao aquecimento global, mas que muitas vezes viram oportunidade de negócio e mantêm as mesmas estruturas que geraram a crise. Conversamos agora com a Letícia Rangel Tura, socióloga e diretora executiva da ONG FASE. A Letícia atua nos temas de justiça ambiental, agroecologia, Amazônia e financiamento climático e compõe espaços de participação e redes da sociedade civil, como a Articulação Nacional de Agroecologia e o Grupo Carta de Belém. Atualmente, ela integra a Comissão Política da Cúpula dos Povos COP30, evento dos movimentos sociais que acontece paralelo à 30ª Conferência do Clima da ONU. A gente começou perguntando para a Letícia sobre como a crise climática agrava desigualdades e impacta a vida, sobretudo de mulheres. As mudanças climáticas, né, elas são resultados do nosso modelo hegemônico de produção e consumo, né? Quer dizer, um modelo global que é baseado na concentração fundiária, em monocultivos, num consumo excessivo dos recursos naturais, né, concentração de terras, consumos de água, enfim, né, ele é baseado na degradação ambiental.
E esse modelo de produção e consumo, ele também, não só ele gera, né, mas ele também está calcado sobre desigualdades. E entre essas desigualdades, as desigualdades de gênero. E é daí que vem a noção, inclusive, de justiça ambiental e de justiça climática, né? Quer dizer, a noção de injustiça ambiental e climática, ela entende que os impactos ambientais, né, as questões ambientais, elas se reproduzem também sobre as desigualdades socioeconômicas. Né? Quer dizer, então, as populações, né, mais excluídas e mais vulnerabilizadas, socialmente vulnerabilizadas, são aquelas que sofrem mais os impactos sociais, né, onde recai sobre elas maiores impactos sociais. No caso das mulheres, as injustiças de gênero, que estão baseadas numa distribuição desigual, numa divisão social do trabalho, né? Quer dizer, que é, na verdade, uma divisão social e sexual do trabalho desigual, né? Que isso gera uma injustiça de gênero, ela se soma à injustiça ambiental e climática. Então, quando a gente tem situações de eventos extremos climáticos, né? Seja no campo ou nas cidades, as mulheres, e em especial as mulheres negras, porque também tem uma perspectiva interseccional, elas sofrem a maior carga desses danos, né? Por conta do próprio papel que elas têm dentro da sociedade, por exemplo, com o cuidado da família, com o cuidado, né, das pessoas mais idosas, a responsabilidade que tem com os trabalhos domésticos, quer dizer, toda a sobrecarga de trabalho que elas já têm. Então, quando você tem um evento extremo, isso se soma. Afora isso, essa injustiça de gênero, ela significa também não só uma distribuição desigual dos trabalhos, né, mas também relações de poder desigual. E isso coloca as mulheres também numa situação de violência, né, de violência doméstica, de violência do Estado, de violência de diferentes formas. E a gente vê isso com muita força também quando a gente está vendo as situações dos extremos, né? Então, se você estiver falando de carência ao acesso a alimentos, né, quando você tem uma redução de alimentos, as mulheres vão estar numa situação maior de fome, né? Se a gente estiver pensando em termos de acesso à água, também. Ou violências sexuais também, quando você estiver pensando, por exemplo, situações de abrigo, né? As várias informações que a gente tem sobre a situação de violência que as mulheres sofrem, né? E não só as mulheres, né? As meninas também, né? Em situações de abrigo. Então, o dramático da situação que a gente está vivendo hoje é que as injustiças, sejam de gênero, né, o racismo, a LGBTQI-fobia, tudo isso se soma às injustiças ambientais e climáticas, tornando os impactos diferenciados entre as populações. Quer dizer, alguns setores sociais, alguns sujeitos políticos estão sofrendo uma maior carga desses impactos e não tem políticas públicas, né? As políticas públicas de adaptação, né? As políticas sociais, elas não estão mirando isso, não estão visibilizando que elas precisam ter uma distribuição diferenciada, porque os impactos também estão chegando de forma diferenciada para essas populações. Letícia, movimentos sociais e outras organizações que atuam na questão ambiental já há muito tempo alertam para a existência de falsas soluções para a crise climática, né? Bom, aquelas iniciativas que elas procuram muito mais, ver o combate à crise climática muito mais como uma oportunidade de negócio do que como um imperativo, como uma necessidade socioambiental. Você podia falar um pouco para a gente sobre quais são essas falsas soluções e como que elas impactam os territórios e os povos? Sim. Então, as falsas soluções, elas não são algo recente. Elas estão sendo construídas nesses 30 anos de COP, né, de Conferência das Partes, né, da Convenção do Clima da ONU, e até antes disso, né, quando ainda já
desde quando se levanta essa questão. Porque, na verdade, esse processo todo ele tem levado a uma reconfiguração do sistema, na racionalidade do sistema capitalista. E essa reconfiguração da racionalidade do sistema capitalista, ela é baseada numa financiarização da natureza. Ou seja, nós chamamos de falsas soluções porque, ao invés de se propor transformações reais e que são necessárias no modo de produção e consumo capitalista, na verdade, ela propõe soluções que têm levado a novas apropriações de territórios, a novas capturas, a novas expoliações, né, dos territórios. E isso acontece de diferentes formas. Então, por exemplo, no caso do Cerrado, você acaba elegendo quais são as áreas que são menos importantes de uma certa forma. Na verdade, você acaba elegendo zonas de sacrifício, né? Então, no caso do Cerrado, ele acaba virando uma zona de sacrifício frente a outros biomas. Então, quais são aqueles que podem ser mais explorados do que outros, né? E em nome do quê? Então, é o que acontece, por exemplo, também no debate da energia, né? Quer dizer, ok, você tem que ter uma transformação energética, porque o principal responsável pelas emissões de gases de efeito estufa é petróleo e gás, né? São os combustíveis fósseis. Então, você precisa de uma transformação energética. Só que, ao invés de você pensar a descentralização da energia, a diversificação de fontes e tal, você está, na verdade, pensando, continua a mesma lógica, o mesmo raciocínio de grandes escalas, de concentração e etc. E, na verdade, com isso, você tem um acúmulo de outras fontes de energia e não, de fato, uma diversificação energética, porque, no fundo, você precisava estar discutindo transformação da escala. Né? Você tem que reduzir essa escala, você tem que ter um processo de diversificação. E isso, como não ocorre isso, né? e não há um interesse para que isso ocorra, o impacto cai sobre os territórios. Né? Então, você tem lá territórios que estão sendo sacrificados com a implantação de eólicas, de energia solar, com a expulsão de famílias e etc., para que você possa continuar tendo o mesmo nível, né, de consumo energético. Então, você tem uma proposição de transição do combustível fóssil, do petróleo, para energias ditas renováveis, hidrelétrica, eólica ou solar, mas sem você reduzir a escala desse consumo, né? Sem você redistribuir isso. E tem territórios que são especialmente, o mesmo ocorre com a produção de grãos, que também é o caso do Cerrado, né, de monocultivos de soja, para onde que vai, né, essa produção de alimentos, que não é de alimentos, né, são de commodities agrícolas. Então, quais são para onde você vai transferindo essa forma de produção? No caso do Brasil, ainda, né, o principal responsáveis, né, pelas emissões de gases de efeito estufa é a alteração do uso da terra e agricultura. E isso se deve muito à questão do desmatamento e das queimadas. Então, isso aparece muito fortemente, tanto na área do Cerrado, que está na Amazônia, como as outras áreas, né, do Cerrado que estão em outras regiões. E acaba ele sendo muito impactado, apesar de todo o papel que tem na produção de água e etc. Então, você acaba tendo ali um falso discurso de soluções que não solucionam, de fato, o problema, né? E vão criando novas apropriações. Então, como o mercado de carbono, diferentes instrumentos financeiros, como os títulos verdes da dívida, que são chamados green bonds, fundos de ESG, né? Quer dizer, você tem uma quantidade de instrumentos financeiros. Hoje em dia já não é mais o mercado de carbono, você tem uma diversidade, né? Muito de instrumentos financeiros, inclusive muito sofisticados. Também soluções tecnológicas, né, baseadas em geoengenharia, com muito pouca pesquisa sobre o assunto, baseadas em mineração
por exemplo, que novamente sacrificam os territórios, né? E dentro dessas tecnologias também tem todas essas energéticas que a gente falou, e a construção de novos conceitos também, que tem por trás, na verdade, a noção de compensação. Então, soluções baseadas na natureza, net zero, né, emissões líquidas zero, bioeconomia. Você tem por trás desses novos conceitos, na verdade, falsas soluções que são baseadas ou na compensação do que não pode ser compensado, né, que significa que esses grandes corporações não reduzem efetivamente suas emissões, continuam sendo altamente predadoras, né, consumidoras dos bens comuns da natureza, água, terra, solo, né, biodiversidade. Então, elas trazem por dentro disso, ou são baseadas em soluções tecnológicas. Ou seja, você tem há 30 anos construindo falsas soluções para que efetivamente, né, a gente não transforme o nosso modo de produção e consumo, e a gente vai transformando, na verdade, a racionalidade, que significa a forma como a gente enxerga o mundo. E essas falsas soluções, elas vão ganhando opinião pública e vão sendo aceitas como soluções reais. Enquanto isso, alguns territórios vão virando zonas de sacrifício, que é o caso do Cerrado e seus povos. E isso vai recair de forma mais pesada sobre as mulheres, por conta das injustiças de gênero que a gente já tem. Agora a gente conversa sobre os impactos do agronegócio e resistência com duas representantes de comunidades tradicionais do Cerrado. A jornalista Mariellen Crisóstomo, da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC, e a pesquisadora de Direitos Humanos Giovana Chacriabá, da Articulação da Juventude Chacriabá de Minas Gerais. Eu sou Giovana Chacriabá, sou do povo Chacriabá do estado de Minas Gerais, sou mestranda em Direitos Humanos pelo UFG e graduada em Direitos Humanos. Venho de um território que sempre esteve na linha de frente das lutas por terra, água, e trago comigo a voz das mulheres Chacriabá e de tantas outras mulheres do Cerrado, que carregam a ancestralidade e essa responsabilidade de manter a vida em pé em tempos, né, dessa crise climática. Meu nome é Mariellen Crisóstomo, eu sou quilombola do território Baião, fica no sudeste do estado do Tocantins, no Cerrado, bem no ápice do Mato Piba. Para além do meu território, eu atuo na coordenação estadual, que é a COECTO, como coordenadora. Também integro o coletivo de mulheres quilombolas da CONAC e atuo em outros espaços também, como conselheira do Greenpeace Brasil, consultora da ActionAid, e também eu estou associada ao Intervozes Coletivo Brasil de Comunicação. Tenho graduação em jornalismo e atualmente curso Direito também, e é um pouco disso. A gente queria perguntar para vocês como a devastação do Cerrado e o avanço do agronegócio juntos afetam os modos de vida e as práticas tradicionais das mulheres nas comunidades e nos territórios, né? Aí eu acho que a Giovana pode começar. Perfeito. O Cerrado ele é conhecido como berço das águas do Brasil, mas também é o coração de muitos povos originários, quilombolas, comunidades tradicionais, camponesas. E antes da colonização, havia equilíbrio, havia o manejo do fogo, a diversidade das sementes crioulas e o respeito aos ciclos da terra, que garantia a fartura e a vida desses povos em nossos respectivos territórios. E com a invasão colonial, o Cerrado passou a ser visto nesse sentido como terra vazia. Hoje a gente chama de fronteira agrícola. E essa visão racista e colonial apagou nossos povos e abriu espaço para a pecuária, o agronegócio, o eucalipto, a mineração. E essa violência, a expropriação dos territórios, o apagamento cultural, foram marcas profundas na vida de muitos povos. E nesse processo, as mulheres, que sempre foram guardiãs da água, da medicina, das sementes, foram silenciadas, invisibilizadas. Ou seja, a gente vem de uma violência histórica que começou lá em 1500, dentro dos nossos territórios,
E ela é uma violência estrutural nesse sentido. Então, as violações contra o cerrado e os povos, elas são antigas. Ela não vem de hoje. Então, fomos expulsos de nossos territórios, criminalizados e muitas vezes mortos, né? Tem o genocídio dos povos indígenas, do povo preto também, comunidades tradicionais, para dar lugar a esse lucro que hoje a gente chama de agronegócio e mineração. E, nesse sentido, o Estado brasileiro ele sempre tratou o cerrado como área a ser explorada, e nunca como um território de vida. Então, o racismo estrutural ele sustentou essa lógica de que nos invisibiliza para justificar a destruição. E, junto com o patriarcado colonial, tentaram apagar o papel das mulheres, mesmo sendo elas as principais responsáveis por manter também essa biodiversidade e a cultura em pé. Essas feridas do passado, elas estão abertas e elas continuam até hoje, porque ela continua se repetindo, ela continua com novas formas, a gente continua presenciando aí um novo sistema colonialista com novas roupagens. Então, os impactos, ele permanece, ele perpetua até hoje na vida dos povos e comunidades tradicionais. São 525 anos, e essa luta na proteção dos territórios para minimizar os impactos, ela não começou agora, e a gente sabe de quem é a culpa, né? E muitas vezes traz para nós como se a gente fosse o problema, quando, na verdade, quem causa o problema é o agronegócio, é a mineração, que vem causando esses impactos na vida dos povos que estão presentes no Cerrado, e também causando um impacto aí nessas mudanças climáticas. Então, a gente tem nome, a gente tem endereço certo, né, de quem são os causadores dos principais problemas aí quando se trata de proteção ambiental no Brasil. E para você, Marielle, quais vocês destacariam em relação ao que principalmente afeta a vida das mulheres e das comunidades hoje, em relação ao avanço do agronegócio especificamente? Bianca, a questão do papel da mulher nessa sociedade brasileira, que ela é sociologicamente estruturada em 3 pilares: o racismo, o patriarcalismo e o patrimonialismo. Então, a gente vem de uma trajetória, e aqui falando como quilombolas, em que a gente não era cidadão de direito nesta terra. A gente não era ser humano nesta terra. E quando a gente tem ali, então as mulheres elas tinham fins para trabalhos domésticos, para trabalhos diversos e reprodutivos, somente. E quando vem a falsa abolição, a gente parece que é cidadão, mas a gente não tem direitos natos aos cidadãos brasileiros, aos ditos cidadãos brasileiros. E mesmo com uma Constituição promulgada, divulgada aí 1 ano depois, ela não foi pensada para integrar esta população. Depois a gente tem uma nova Constituição, lá em 1934, tem uma anterior, mas de 1934, por ser considerada progressista, ela também não pensa em integração, ela coloca que a população negra deveria ser integrada, mas num formato eugênico, ou seja, para o embranquecimento dessa população, a educação também com acesso limitado, e aí a gente tem na estrutura da sociedade brasileira limitações. Então, a pessoa, no caso do voto, a pessoa analfabeta ou feminina, ela não tinha direito ao voto e, naturalmente, a outros direitos inerentes à cidadania. E quando a gente chega, por exemplo, em 1988, e a Constituição positiva o direito à propriedade para as pessoas quilombolas, a gente parece que só então a gente se torna cidadão de direito, e não é só parece, é literalmente somente nesse período. 100 anos depois, a população escravizada, quilombola, passa a ser percebida nesta terra como cidadão e cidadã de direito. E a lei diz que a gente tem uma questão que é direito à propriedade. E esse direito à propriedade, ele não é assegurado porque tem ali o patrimonialismo, que é hierárquico, de família. Então,
tradicional passar de pai para filho. E nesse lugar a gente vai ficando sempre para depois, sempre à margem. Porém, a gente está em algum lugar que somos muitos de nós no Cerrado. Então, a gente olha hoje para o que é o estado de Goiás, o oeste da Bahia, Maranhão, o Mato Grosso, devastações imensas, mas com uma concentração muito grande de povos e comunidades tradicionais. Mesmo com esse direito à propriedade, o Estado brasileiro não consegue avançar na regularização fundiária para dar conta dessa reparação, que é esse não lugar, essa não propriedade. Então, quando a gente chega em 2015 e o Estado brasileiro decide delimitar o perímetro do Mato Piba para chamar de desenvolvimento econômico, para produção em larga escala, ele está cumprindo um propósito da ditadura militar, que na década de 70, o governo da época, entre vários, decide que o desenvolvimento econômico do Brasil passa pelo avanço do desenvolvimento do Cerrado, por exemplo. Mas nós já estávamos lá, nós, povos, comunidades tradicionais, estávamos lá. E aí é isso que Giovana traz, do vazio, o Cerrado percebido como esse lugar de não ter vida. E não é só vida vegetal, animal, é vida humana também. As vidas do Cerrado, elas têm um valor menor quando a gente fala de, por exemplo, sacrifícios necessários para que se faça o desenvolvimento. Então, no caso do território baião, após maio de 2015, quando se define, né, o perímetro do Mato Piba, nós perdemos toda a área de extrativismo do território. A gente perdeu pés de piqui centenário, a gente perdeu buriti, murici, a gente perdeu toda a diversidade de produção de vegetação do Cerrado, assim. E as famílias que viviam integralmente, assim, dos ciclos do Cerrado, elas tiveram que se adaptar aos modos de renda num cenário em que o território é muito mais encolhido, porque quando uma área é vista como pública da União, do Estado, do município, ela pode ser abraçada por qualquer pessoa que tenha dinheiro, menos por nós que já estávamos lá. Então, quando a gente fala desse lugar, dessa insegurança jurídica, dessa insegurança de pertencimento, a gente está também falando das vulnerabilidades a que nós, mulheres, estamos expostas nos nossos territórios. Porque como a gente fica num papel central de cuidado, principalmente, e a gente não terceiriza os cuidados com os nossos, as mulheres, elas estão ali cuidando das crianças, e dos mais velhos, por exemplo, e são os principais responsáveis pelas transmissões de saberes. Então, é ela que conecta os saberes entre os mais velhos e os mais novos e cuida. E ela também percebe, porque tem a questão da economia doméstica, ela percebe quando vem menos produção da roça, ela percebe quando a gente não consegue mais produzir o suficiente para encher a despensa e garantir o alimento para o ano inteiro. Então, a violação à dignidade alimentar, né, segurança alimentar e soberania nutricional, os direitos dos idosos, os direitos das crianças, o direito do território cada vez mais encolhido, né. Uma pergunta que a gente queria fazer para vocês é sobre a questão da contaminação por agrotóxico. Se vocês podiam falar um pouco mais sobre quais são os impactos sentidos pelas comunidades, tanto na saúde como na alimentação também, né? Não sei se, Mariane, você já quer continuar, porque você estava falando, pode ser? Sim, posso. O agrotóxico, ele compromete tudo, assim. A gente está falando das principais bases da vida de todo o ecossistema no território. Então, a gente tem problemas com a água contaminada, com a vegetação nativa contaminada, com os nossos plantios de roças e de quintais contaminados, e ainda o risco, assim, de pessoas que às vezes transitam pelas estradas e coincidem com o momento que estão jogando veneno. Mas tem casos também que eles jogam, né, que já se chama de guerra química contra os pequenos proprietários no entorno dessas grandes fazendas. Os nossos modos de vida, eles não contabilizam no PIB, portanto, eles têm que ser eliminados. E é isso que o Estado brasileiro atesta quando não demarca, não delimita e não nos garante segurança jurídica dentro do território, e é isso que os grandes proprietários fazem e não são punidos. Então, a gente tem vários relatos em estados, por exemplo, como Mato Grosso, para além do Cerrado. Então, há um projeto muito grande e escalonado de expropriação, de morte, como Giovana já trouxe, de ecocídio da vida no Cerrado. Giovana, quer complementar a questão dos agrotóxicos? Claro, a contaminação dos agrotóxicos, ele tem afetado bastante as comunidades indígenas que estão
nessas fronteiras aí agrícolas. Não somente as pessoas indígenas, mas os rios, os córregos, até a chuva, ela tem composto aí de alta toxicidade por conta desse uso excessivo do agronegócio. E esse envenenamento aí das pesticidas, ela intensifica bastante nas comunidades indígenas que estão ali nessa fronteira com o agronegócio. São crianças envenenadas, são famílias envenenadas que estão ali dentro, perto do território, para além de sofrer esse impacto também ambiental, as pessoas também estão sofrendo na saúde por conta dessa contaminação, essa exposição com os agrotóxicos, e a gente percebe que regiões, especialmente falando de Mato Grosso, a gente tem muitos casos de pessoas que foram afetadas, inclusive até denúncias de lideranças em que já aconteceu até de pulverizar, né, nas aldeias também em cima de crianças. E fora os resíduos, inclusive os recipientes, eles são jogados, né, próximo às comunidades indígenas, e essas pessoas que estão ali acabam fazendo uso, utilizando também esses... Eu entendo, é porque às vezes a gente faz uso dos garrafões para armazenar água, nesse sentido, Giovana? Exatamente. E o agronegócio, dos agrotóxicos, ele ameaça a sobrevivência dos povos indígenas também nos respectivos territórios, nos nossos territórios que estão aí frente também a essas fronteiras, estão expostos, né, a essas fronteiras agrícolas. É importante também denunciar essas violações com o agronegócio, e os agrotóxicos têm provocado também nos territórios indígenas e na saúde dos povos indígenas e comunidades tradicionais por todo o país. E, nesse sentido, não é somente falar do impacto em que o agronegócio causa no meio ambiente, mas também o que vem causando na saúde das pessoas, que não somente as pessoas que estão nos territórios indígenas, comunidades tradicionais, mas também afeta a vida de todos os brasileiros, porque uma vez que contamina os rios, o solo, a água, essa água também ela chega na torneira de muitos brasileiros. Os produtos utilizados nos alimentos, esses alimentos também eles chegam em muitas mesas de brasileiros. Então, o uso excessivo de agrotóxico, ele não somente prejudica as comunidades que estão ali diretamente em contato, mas também afeta aí a vida de toda a sociedade, quem tem acesso a esses produtos, às águas que vêm dos rios. Então, acaba que colocando aí em risco não somente quem está nos territórios, mas também a saúde de toda a população do Brasil. E eu queria acrescentar um aspecto também que tem a ver com a dimensão espiritual e cultural da vida comunitária nas comunidades tradicionais do Cerrado, né? Então, quer dizer, a ameaça do agronegócio e os impactos também, né, nos sistemas alimentares tradicionais tem essa dimensão para muitos povos, né? Então, eu queria que vocês comentassem, né, do ponto de vista dos povos quilombolas, do ponto de vista dos povos indígenas. Acho que, se quiser começar com você, Giovana. Certo. O Cerrado, ele também, além de ser conhecido como berço das águas, ele também pode ser conhecido como berço da alimentação diversa. E o Cerrado é um dos biomas mais diversos do mundo. No Cerrado nascem os alimentos tradicionais, os frutos, as plantas medicinais e sementes crioulas que sustentaram nossos povos por séculos. Eu posso trazer isso porque dentro do meu território, da minha aldeia especificamente, tem sementes crioulas de mais de 100 anos aí sendo guardada por famílias e que passam de geração para geração. E o nosso sistema alimentar, ele sempre foi baseado na diversidade, né? Na diversidade dos alimentos, não somente o que planta nas roças tradicionais, mas também o que o Cerrado nos fornece. Como, por exemplo, as crianças eles têm acesso a muitos frutos do Cerrado, o cajuzinho, o jatobá e tantas outras frutas. E dizer também a importância do Cerrado
para a saúde dos povos também, porque no Cerrado está presente as plantas medicinais, onde cuidam, né, dessa saúde, onde os nossos anciões, nossos benzedeiras, nossas parteiras, nossos pajés, eles fazem uso dessas plantas medicinais para cuidar da saúde dos povos ali presentes, quando os procuram. E esse conhecimento, ele é passado de geração para geração. As crianças já vai tendo contato, já vai tendo esse acesso e já vai vivenciando ali tudo isso dentro das nossas comunidades. E o impacto do agronegócio, da mineração também, eu venho de um estado também que se pode falar da mineração, que é o estado de Minas Gerais, com relação a esse avanço, esse impacto do agronegócio, destrói esse sistema alimentar diverso e sustentável. Ele tem destruído esse sistema alimentar dentro dos nossos territórios. Em troca, impõe as monoculturas de soja, o milho, o eucalipto também, que na nossa região também está tendo muito eucalipto, e que não alimenta o povo, mas abastece as mercadorias aí internacional. E o resultado muitas das vezes, dentro desses territórios, para esses povos que estão ali presentes, o resultado é a fome, a insegurança alimentar e a perda também desses saberes tradicionais. Então, o impacto do agronegócio, ele impacta diretamente na existência dos povos ali presentes. Sobre a questão da espiritualidade, retomando a minha fala inicial, daquele momento em que a gente não era humano, não era cidadã brasileira, as nossas práticas espirituais como povo preto, elas sempre foram alvos de destruição. Então, muita punição, a tentativa do sincretismo para pagar, sempre com essa ideia de que existem outras práticas, outros modos, outros tons de peles que são superiores às práticas e modos da população negra. Então, quando você pergunta sobre os impactos do agronegócio na espiritualidade da população quilombola, por exemplo, eu acho que é o racismo com uma nova face, porque a gente sempre foi condenado a não ser praticante das nossas tradições, da nossa espiritualidade, e o território para a gente, ele faz sentido, porque para a gente é importante que a árvore exista, é importante que a água exista, é importante que a diversidade, né, da fauna e da flora exista na sua totalidade. Por que que a gente conserva, por que que a gente preserva, os territórios são preservados? Porque nós temos capacidades de viver de maneira harmônica com os ciclos da natureza. A gente nunca extrai para além do que é necessário para a nossa sobrevivência, para a nossa subsistência, com qualidade. Então, a natureza, ela ajuda a proporcionar o alimento, ela ajuda a proporcionar o equilíbrio mental e emocional, ela ajuda a proporcionar a questão espiritual e a relação com a nossa ancestralidade. Os territórios, principalmente quilombolas, são núcleos familiares. Se você pega a genealogia dos territórios, são grupos familiares que se estabeleceram na região e permanecem ali geracionalmente. Então, tem uma ancestralidade que guia, tem uma ancestralidade que mantém, que orienta e que está presente nas diversas formas da natureza também. Então, se a gente é impactado por um empreendimento que assoreia os rios e provoca a seca, que desmata com correntão, então, assim, a árvore que também alimenta, ela também é espiritual, né? Então, para além do alimento físico, para o corpo físico, tem também uma dimensão espiritual de estar ali, uma razão de estar ali. Cada elemento no seu lugar tem uma razão de ser e estar. E quando o agronegócio chega, ele promove essa ruptura com essa nossa relação, porque se a gente defende que o território precisa estar lá na sua totalidade por causa da nossa relação, eles não querem que a gente esteja, muito menos que tenhamos relações ancestrais com aquele lugar. Então, é mais uma forma que o Estado brasileiro se encontra na sua dimensão racista de impedir que a gente seja cidadão em nossa totalidade a partir dos nossos modos de vida. Então, quando hoje o Brasil celebra em janeiro o combate à intolerância religiosa,
ancorada na história de Mãe Gilda, por exemplo, a violência, a intolerância, ela não começa ali no início dos anos 2000. Ela era estrutural desde o sequestro da população negra em África. E depois, aqui no Brasil, na minha região mesmo, tem relatos de pessoas que tinham terreiros e que a polícia foi lá e espancou, e fechou, e depredou. Então, o Estado brasileiro legalmente fazia isso. É muito recente, né? E tem, assim, não sei nem se vale ir depois, mas talvez não, mas, por exemplo, a Federação Espírita Brasileira, ela surge para fazer esse marco, quem é, quem não é, com base em quê, afinal, né? Então, parece que o espiritismo legal é o kardecista, outras práticas não são legais. Então, ou você está federado, ou você é ilegal. E aí ela tinha essa força de monitorar, era o Estado, né, para monitorar e a polícia para coibir. E não sei se isso vai entrar uma questão, mas assim, era uma prática do Estado, então o Estado sempre encontrou formas de podar a nossa essência, a nossa relação com o território. E como a gente continua e resiste, então agora eles querem tirar os elementos que representam essa relação, que é a água, que são as árvores e também os animais, todos os seres que compõem aquele ecossistema. E aí, para não matar a gente diretamente, né? E aí vai dizer que é culpa nossa que saiu do território, é culpa nossa que não permaneceu no território, sem nenhuma perspectiva de segurança, de garantia, porque os fazendeiros têm portes de armas, têm segurança armada, e a gente não tem. E aí, no possível encontro ali pelo meio do território, nas estradas, é muito mais complicado para a gente. Então, as pessoas, por segurança, saem do território, que é o que eles almejam também. Então, quando o Estado consegue cifras enormes de financiamento para produção em larga escala e nunca consegue uma reserva orçamentária para titular territórios, é isso que ele quer, né? Ele quer terceirizar o extermínio, o genocídio, o ecocídio de corpos não pretos, sobretudo em áreas rurais. Eu queria abordar também com vocês, né? A gente tá no momento que tá todo mundo falando em crise climática, várias empresas apresentando soluções verdes, o capitalismo querendo ser protagonista das soluções, sendo que ele é a causa, né, do problema. E a gente tem as práticas tradicionais nos territórios, que os dados mostram que já tem caminhos possíveis para manter a sociobiodiversidade, para garantir a soberania alimentar dessas comunidades, né? Se tem as condições adequadas, território titulado, território demarcado, acesso, né, à forma de produção. E aí eu queria perguntar um pouco para vocês, que caminhos as comunidades e povos tradicionais apontam para combater a crise climática já há muito tempo, antes de se falar em crise climática, né? Quem quiser começar, não sei se a Giovana quer falar. Claro, essa ideia de emergência climática, quem criou não foram nós. Então, não é um problema nosso nesse sentido, porque já há muito tempo as comunidades indígenas, as comunidades tradicionais já vêm denunciando, já vêm falando sobre a importância da proteção ambiental, sobre a importância da proteção dos biomas, e não foram ouvidas. Então, se criou aí essa ideia agora de emergência climática, depois de tudo já destruído, que para mim, enquanto indígena, são falsas soluções, porque a resposta está nas comunidades indígenas, as respostas estão nos povos indígenas, nas comunidades tradicionais, que ainda estão presentes dentro dos territórios, protegendo, né, a biodiversidade e protegendo também os ecossistemas que estão presentes dentro das comunidades, dentro dos nossos territórios. Então, eu vejo que se criou aí uma falsa solução nesse sentido, porque o pacote de destruição do capitalismo, as mudanças climáticas, ela começou lá em 1500. E se reforça a cada governo. Então, a cada governo reforça ainda essa destruição, esse pacote de destruição do capitalismo. Aí se vê aí um reducionismo climático de dizer que somos nós, enquanto povos e comunidades tradicionais, que tem que cuidar da natureza, que tem que proteger a natureza, que tem que proteger os nossos territórios, e apresenta ainda essas falsas soluções, quando, na verdade, nós não somos os verdadeiros culpados. Quem é culpado de tudo isso é o agronegócio, é as indústrias, é as mineradoras,
elas são as real responsáveis por toda essa crise climática que vem acontecendo no mundo, mas também com grande impacto aqui no Brasil. Dizer da importância de proteger todos os biomas, não somente o Cerrado, mas a Mata Atlântica, mais o bioma Amazônia, mais Pantanal e tantos outros, a Caatinga, tantos outros biomas, ele precisa ser protegido. E ele não precisa ser protegido somente pelos povos indígenas. Isso é uma responsabilidade do Estado brasileiro, é uma responsabilidade também daqueles que destruíram. Acho que é isso. Um ponto importante a pensar essa solução a partir dos territórios é justamente aprender conosco sobre como relacionar com a natureza. É um momento em que as pessoas precisam olhar e restabelecer esse vínculo com a natureza, esse vínculo cíclico, harmônico e respeitoso. Porque se olhar do ponto de vista prático, por exemplo, eu acho que tem mais tendência da população quilombola ser exterminada do que de efetivamente ter território. Nós temos, por exemplo, um universo recenseado de 1.300.000 pessoas autodeclaradas quilombolas e mais de 8.400 localidades quilombolas. Por que é chamada localidade quilombola? Porque o Estado brasileiro ainda não reconheceu como território. Precisa do Estado brasileiro demarcar, delimitar, titular para ser um território. Até lá é uma localidade. E olhando a partir da realidade do Baião, por exemplo, se você sobe um drone em alguns pontos da comunidade, você consegue ver que nós somos uma ilha verde. Então, quando você sai de Almas em direção ao Baião, você anda mais de 17 quilômetros, assim, sem ver uma árvore mais. E quando vê vegetação nativa do Cerrado, ali inicia as moradias das pessoas quilombolas. Então, do ponto de vista do território, da forma em que nós estamos, na insegurança jurídica em que estamos, é impossível a gente conseguir garantir por muito mais tempo, sustentar o que a gente já garantiu até agora de vegetação nativa dos biomas. Então, o que tem de nativo na Mata Atlântica, no Pampa, no Cerrado, na Caatinga e ainda na Amazônia, está nos nossos territórios. Mas sem a proteção jurídica, sem o Estado garantir isso, a gente não vai conseguir manter esse enfrentamento por mais tempo, porque custa sangue. É muito sangue derramado. Então, a gente não tem perspectiva de avanço na demarcação e titulação dos territórios quilombolas. E nessa mesma linha, por exemplo, a gente tem muita contradição do próprio Estado brasileiro. Nós temos um plano de adaptação e mitigação a ser implantado, parece audacioso, meio estranho, mas parece audacioso. Nós temos o Estado brasileiro querendo figurar como uma liderança de negociações da transição energética, por exemplo, e também, né, trazendo esse gancho de Giovana, em plena discussão da COP30, se passa no Congresso um PL da devastação, se consegue, né, convencer o IBAMA a liberar o licenciamento para exploração de petróleo na foz do Amazonas, e aumenta os campos eólicos e fotovoltaicos no Brasil. E onde estão esses campos? Nos nossos territórios. E por que estão lá? Porque a gente quer? Não, porque a gente não tem segurança jurídica do território. Então, qualquer pessoa se sente no direito de entrar nos nossos territórios, de invadir os nossos territórios, porque a gente não tem a segurança. Então chega aí, mas como é que essas empresas conseguem? Porque o Estado brasileiro chama elas para virem. O Ministério de Minas e Energia tem um documento chamado Manual de Investimento para o Investidor Estrangeiro, aproveitando a janela de oportunidades da transição energética, com foco em quê? Mineração. Campos eólicos, campos fotovoltaicos. Porque quando o Estado vende o território de Cumbe, por exemplo, no Ceará, não é para produzir energia para o Brasil, não é. É para exportar para a Europa, porque o Estado do Ceará é mais próximo do continente europeu. Então, vai encher o litoral brasileiro, a área costeiro-marinha do Brasil, de torres eólicas para fornecer para a Europa, não é para o Brasil. Então, quando fala em soberania energética, não é para nós. Aí vem esse tanto de mineração, serviço zoológico brasileiro, cheio de mapeamento de áreas para serem leiloadas,
né? Nós temos o governo do Tocantins que já disse que o estado é da mineração e do agro e não vai parar, porque tem muitas áreas zoneadas pelo Serviço Geológico Brasileiro para ser leiloada para mineração, para fins de minerar elementos necessários para a transição energética. Então, a gente retoma para meados do século XVI, XVII, quando o Brasil entrou no ciclo da mineração, agora legalizado, e é o norte global que está vindo novamente. E agora tem um Estado brasileiro dizendo como é que você chega, quais são as potencialidades, as localidades que você pode investir. Então, como é que não tem dinheiro para demarcar e titular os nossos territórios e tem uma janela de oportunidade econômica para investidor estrangeiro explorar os nossos territórios? O meu território, para além do agronegócio, também tem um enfrentamento com a mineração, e a gente ficou sabendo, inclusive, que a Agência Nacional de Mineração não tem obrigação de consultar nós, povos, comunidades tradicionais, porque eles operam no subsolo. E quem lida com a gente é o INCRA, que opera na superfície. Logo, não há conflito de interesses nas atividades. Então, eles podem minerar o subsolo do Brasil em qualquer área, em qualquer lugar, a qualquer momento, sem consulta alguma, porque não tem conflito de interesse com a superfície. Mas e o ecossistema? E o lençol freático? Como é que isso reverbera na sobrevivência, na subsistência dos nossos territórios? Então, se o Estado brasileiro não fizer regularização fundiária, se o Estado brasileiro não der garantias e proteção para os nossos territórios, a gente vai morrer, vai só morrer. E muito mais rápido do que a transição energética vai ser implementada. Porque a gente vai perder, a alimentação a gente já perdeu, segurança alimentar a gente já perdeu, a gente já perdeu a segurança hídrica, a gente já perdeu a vegetação, a gente está tentando manter para recuperar. Mas não vai ser possível, porque o que a gente faz num território contaminado por minérios, pela mineração, pela atividade minerária? Você vai recuperar o quê? Então, nessa janela de oportunidades também está desenhada o extermínio das populações tradicionais, dos povos e comunidades tradicionais do Brasil, porque eles estão vindo para o nosso território. No primeiro momento, lia-se o Cerrado como esse vazio demográfico a ser desenvolvido, agora já estão com a mesma leitura para a região da Caatinga, para a implantação de campos eólicos, e a mineração está vindo por baixo, literalmente. Então, às vezes, a gente fica reclamando que o INCRA não vai, o INCRA não faz, que o Ministério do Meio Ambiente, às vezes, é capenga, mas e o Ministério de Minas e Energia, que ninguém fala? E o Ministério de Minas de Economia, que a gente também não faz leitura crítica do posicionamento estranho, e o Congresso, porque na tríade, né, dos três poderes da República, o Congresso é o que, em tese, melhor representa a população, porque o presidente não é eleito pela maioria, é eleito pela maioria dos votos. O judiciário é nomeação, e o Congresso é eleito pela vontade do povo. São mais de 600 pessoas eleita pelo povo. Então, ali está a melhor representação da vontade do povo, muito estranho, por sinal, mas é ali que está. Aí, na primeira oportunidade, o que eles fazem? Votam projetos para minar a existência dos povos, da população, sequestra o orçamento, limita o orçamento, sobretudo no que trata de proteção territorial dos povos e comunidades tradicionais. Então, assim, é um cenário muito ruim, e que não há horizonte possível senão a morte e o extermínio. Queria perguntar para vocês agora sobre a Conferência do Clima aí da ONU. Queria saber de vocês o que vocês esperam desse encontro internacional e qual a mensagem que vocês gostariam de levar para o mundo em relação à soberania alimentar e justiça climática. Então pode ser você, Marielle. Certo. Essa é a primeira vez que o Brasil vai receber uma COP, né? Então, teve a primeira em Berlim e agora em Belém. Então, de Berlim a Belém, só na COP26 a gente teve a fala, né, de comunidades locais. A gente precisa conseguir nominar o que são as comunidades locais, porque há uma diversidade muito grande de povos, não só no Brasil, mas em todo o sul global, principalmente, que é onde eles colocam toda a aposta da resposta para as mudanças climáticas, tanto do ponto de vista de que a gente pode parar de poluir, mas lembrando que os países em desenvolvimento poluem para
manter os países desenvolvidos. Então, o Brasil desmata para exportar, os outros países são industrializados para alimentar países ricos. Então, assim, eles precisam também repensar a fonte de produtos deles para poder a gente também contribuir. E tem também a questão, nossa, de povos e comunidades tradicionais, a diáspora afro também, né, para contribuir, que a gente está nesse lugar de proteção dos biomas. E a mineração, olha só, os minerais críticos necessários para a transição energética estão no sul global. Então, assim, é meio louco pensar isso, né? E a COP, ela vem com essa expectativa de que a gente vá conseguir avançar na discussão do fundo de perdas e danos, porque enquanto eles não definem um valor, enquanto não começam a implementar, a gente vai sendo mais impactada, porque está sendo atenuado as perdas e danos. Então, a gente tem as perdas e danos decorrentes do aquecimento global, decorrente das mudanças climáticas, e a gente tem as perdas e danos acumuladas às iniciativas de mudança, por exemplo, da matriz energética, quando os nossos territórios são entregues para mineração, para campos eólicos e fotovoltaicos, por exemplo. Então, a gente está acumulando perdas e danos, de forma que esse cálculo ele precisa ser repensado com muita frequência e de forma bem mais justa. E aí a gente precisou falar de transição justa, porque os nossos territórios estão sendo impactados de formas diferentes. Uma coisa são territórios que sofreu com uma enchente, outra coisa são territórios que nem tem enchente, só tem seca e não produz mais nada. Então, a gente precisa falar de transição justa para equilibrar essa reparação. E aí a gente espera que vai avançar. Mas como que a gente avança numa discussão nesse cenário se o país sede consegue liberar, ao mesmo tempo que fala que vai avançar na transição da matriz energética, vai reforçar a sua extração petrolífera, né? E o país também, né, o Congresso vota pela flexibilização do licenciamento ambiental para mais devastação dos biomas. Então, assim, é um misto de contradições muito grande nesse cenário, que é difícil prever um cenário de que a gente consiga avançar em questões importantes que estão sendo deixadas para depois, como a discussão de fundo de perdas e danos, por exemplo, que talvez a gente não consiga avançar aqui. Isso porque o Brasil é um país bem melhor de discussão, é onde a sociedade civil consegue ter mais participação, assim, de maneira bem mais expressiva, criticidade, mas não é a sociedade civil que define, são as partes. E as partes não dialogam com a sociedade civil, não consideram os posicionamentos da sociedade civil. Então, a mensagem que a gente pode tentar emplacar na COP é a urgência e a necessidade de perceber a diversidade de povos, para que a gente possa, de fato, falar em transição justa, em reparação justa, em mitigação justa, e a gente conseguir minimamente dialogar. Eu acho que a gente precisa colocar as questões nos textos oficiais. Eu acho que as narrativas dos textos oficiais precisam iniciar por ali, porque se não estiver ali, parece que é contemplado, mas não é, porque o princípio da universalidade não é sobre nós, não é para nós. A gente não vai ser contemplado, então a gente tem que falar nome por nome na lista. Eu acho que um desafio é esse, e mostrar essa grande diversidade que é o Brasil, e que é o sul global também. Acho que é um pouco disso. Giovana, e você, o que você pode falar aí sobre a COP? Então, as mudanças climáticas, ela não é uma ameaça distante. Ela já está aqui, mudando os ciclos da chuva, secando os rios, devastando a biodiversidade, afetando diretamente corpos, territórios e modos de vida. Mas a nossa dor, ela não vira política pública. Nosso saber, ele não vira plano de ação. Então, nós somos os povos que vivem esse impacto climático cotidiano. Mas nós seguimos fora das decisões, fora das mesas de negociações, que é o que a companheira acabou de falar. Nos cala nesse sentido até quando a terra grita, né, clama por socorro. Então, tem que garantir essa nossa participação, porque estamos cansados de ouvir só promessas. Porque o que nós temos escutado até agora, a gente só tem escutado promessas. Nós queremos políticas públicas concretas, a gente quer demarcação dos nossos territórios,
a gente quer financiamento direto às comunidades indígenas, reconhecimento dos saberes tradicionais como ciência climática também. Então, nesse sentido, eu termino aqui falando sobre esse tema, que não há futuro sem território. Não há justiça climática sem escutar os povos e comunidades tradicionais. Não há cura para a terra sem reconectar com a nossa ancestralidade. Então, nós somos grupos importantes e que tem que ser pautado, que tem que serem ouvidos, que tem que ser escutado, que tem que fazer parte realmente da COP30 e não permitir que grupos criem falsas soluções climáticas que, na verdade, de fato, é só para se criar uma imagem perante o mundo, quando, na verdade, quando se coloca em prática no Estado brasileiro, no Brasil, a gente tem vivenciado aí as mais diversas violações, não somente contra os nossos corpos físicos, mas também contra os nossos corpos territórios. Encerramos este episódio lembrando que esta série é um especial do Guilhotina em parceria com a SESI, a Articulação de Mulheres do Cerrado e a Campanha em Defesa do Cerrado. Apoiadores Rex Epper e Instituto Ibirapitanga. Obrigada a você que ouviu até aqui. Se você gostou deste episódio, compartilhe o link nas suas redes sociais e recomende a quem você sabe que pode se interessar por esse tema. A produção, a apresentação e o roteiro deste episódio foram feitos por mim, Bianca Pio, e pelo Luiz Brasilino. A Beatriz Pasqualino, da Rádio Tertúlia, fez a edição, o desenho de som e a sonorização. O apoio de produção é de Ariana Gomes, da Articulação de Mulheres do Cerrado, Bruno Santiago Alface, da Campanha Nacional em Defesa do Cerrado, e de Olga Matos, Rosana Fernandes e Patrícia Gordano, da SESI.